Pois bem, página 24 do nosso material didático, o item 15, página 24, item 15, Epístolas de Ato. Bom, o ano que nós estamos estudando agora é o ano 945 da era cristã. Vamos contextualizar o que nós temos estudado nos tópicos anteriores. Olha, no ano 945, vamos lembrar que Jesus morreu próximo do ano 29 da era cristã, essa é a data mais aceita, tá ok? Então, já são aí 900 anos que nós estamos estudando da história do cristianismo. Essa epístola de Atos, ela então acontece, vamos considerar algumas datas importantes, cerca de 500 anos em número redondo, depois que Agostinho de Hipona estabeleceu perseguição às igrejas anabatistas, as igrejas que não batizavam recém-nascidos. Isso foi no ano 411, então já são mais de 500 anos em que as igrejas estão vivendo em lugares escondidos. E todo documento que nós estamos mostrando para vocês são documentos que eles são feitos, na sua grande maioria, pelos perseguidores. Teve poucos casos, como a Chave da Verdade, que foi produzida pelos paulicianos, né? Mas os documentos que nós temos até agora são ordens do Papa para que o imperador de Constantinopla aumente a perseguição aos anabatistas, ordem de outro Papa para que os bispos lá da África aumentem a perseguição aos anabatistas donatistas. Essa foi a regra em todo esse período. Vamos lembrar também que, então, em todo esse período existem duas igrejas. Uma igreja chamada católica, que ela se divide em católica romana, católica ariana, católica ortodoxa, que é a de Constantinopla, e a católica copta, que é a do Egito. Por que eu chamo todas de católicas? Porque elas têm algo em comum. Todas elas acreditam em purgatório e fazem invocação ao mundo dos mortos. Ou seja, praticam paganismo. Tá ok? Essas igrejas são ligadas à política, aos governos. E as igrejas anabatistas eram cristãos que viviam em dificuldade, né? Como nós estamos vendo, eles viviam escondidos nas montanhas, nos vales, em locais afastados, como camponeses, porque eles não tinham liberdade de viver na cidade. Bom, entre as coisas que nós estudamos nesse período importante, lembre-se, Roma caiu, o Império Romano do Ocidente caiu, só sobrou Constantinopla, né? Os bárbaros que tomaram a cidade de Roma, e a partir dessa queda de Roma, o papado enfraqueceu-se. Isso foi no ano 476. Mas quando chegou ali nos anos 800, os bárbaros estavam se convertendo, então o Papa deu uma nova atacada, vamos chamar assim. Ele criou o Sacro Império Romano Germânico. Era uma união do reino bárbaro com o reino católico. Nesse período, o que está vigorando é esse Santo Império Romano Germânico, que a Igreja Católica interpretava como sendo o reino de Deus, Jesus reinando na terra. Ok? Nós acreditamos que Jesus ainda virá para reinar. Eles acreditavam que já estava reinando. Tá bom? Bom, então nós estamos estudando o ano 945, foram 145 anos. Nesse período, os bárbaros, eles dominam realmente o papado. Algumas histórias que eu contei para vocês são coisas assim, de políticos, fosse bárbaro ou até romano, eram políticos, nem católicos eles eram. Contei para vocês, por exemplo, o Sínodo do Cadáver, que aconteceu em 897, cerca de 50 anos antes, em que um papa mandou exumar o corpo do outro papa para fazer um julgamento. Julgou aquele esqueleto, todos
condenaram ele e jogaram o corpo do Papa lá no rio, uma coisa horrível. Ou seja, eles não eram nem católicos, porque assim até as questões doutrinárias eles vão estar abandonando. Então, nesse período, aquele grupo de Carlos Magno, eles vão dominar a Igreja Católica mesmo. E nós veremos aí na história como que a Igreja Católica vai dar outra virada e vai assumir o controle sobre os bárbaros. Bom, então feito isso, nós estudamos no ano também 901 as igrejas que estavam escondidas nos vales de Piemonte, que eu mostrei para vocês, uma cordilheira que ela pega parte da Itália, França, Suíça e Hungria, tá ok? E aquelas cordilheiras de montanhas foi o local que os cristãos acharam para se esconder. Então, falei para vocês tanto dos valdenses, tá ok? Que viviam nesses vales. Eu falei Hungria, não, desculpe, é Áustria. É Itália, Roma, Suíça e Áustria. Eles se concentraram naquela parte ali, mas estavam espalhados por todo o mundo. Bom, então, ano 945 agora da era cristã. Eu coloco um texto aí de um historiador chamado Monastier, um homem que viveu em 1846, e esse Monastier, ele conta uma história exatamente dessas igrejas do Vale de Piemonte, que a história vai chamar de valdenses. Então a obra dele se tornou uma fonte preciosíssima para nós. É uma obra grande, 457 páginas. Então, na sua história, ele diz: a existência de um número maior ou menor de cristãos separado de casa no norte da Itália é claramente confirmado pelas epístolas de Ato. Aí eu identifiquei pela época, né, ele colocou só Ato, mas existiram vários. Esse aí é o Ato II, que viveu entre 913 e 970. No ano 945, ele ocupou a diocese de Iercelli, situada em Turim e Milão. As cartas deste bispo foram preservadas. Em algumas delas, ele fala de pessoas que deixaram a igreja. Eu coloquei entre colchete aí, porque ele chama de igreja. Até hoje você vai encontrar pessoas que eles identificam como sendo uma igreja só e as outras sendo hereges, mas não é verdade. Essa igreja do Vale do Piemonte, ela é uma igreja cristã, tá bom? Então ele está reclamando que elas deixaram a igreja romana e os descreve como estando na vizinhança da sua própria diocese. Os pontos doutrinais e outros que ele especifica como separando-os da igreja da qual ele era um bispo, ou seja, da igreja de Roma, né, parecem ser aqueles que eram mantidos pelos valdenses. As próprias palavras de Ato indicam suficientemente que do que ele se queixa era considerável, pois ele era sensato disso dentro de sua diocese. Ouça uma de suas reclamações. Ato a todos os fiéis da nossa diocese. Ai de mim! Há muitos entre vocês que desviam nosso sagrado adoração ao ridículo. Ai de mim, que esses miseráveis ofensores separaram-se da nossa Santa Igreja Mãe e o clero, por cujos meios somente você pode alcançar a salvação. Bom, então, na visão dele, né, a salvação seria uma só, da Igreja Católica, e as outras não deveriam sair dela. Nesse período, a Igreja Católica, ela vai até proibir que o povo participe do vinho, dizendo que o vinho ele é símbolo do sangue, símbolo da vida. Então eles começam a dizer, para você ter vida, você tem que estar ligado à Igreja Católica. Então, essa descrição que esse escritor, esse historiador faz
se tornou uma fonte interessante para nós. Eu comento abaixo. O historiador Monastier, no ano 1847, escreveu a obra História das Igrejas dos Vales de Piemonte, uma obra de 457 páginas, que é uma fonte preciosa e rara, onde podemos obter história de uma das muitas igrejas anabatistas espalhadas pelo mundo. Uma porque esses chamados valdenses que viviam nessa região, era uma igreja, haviam muitas outras, né? Monastier descreve como era a igreja de Roma nesse período. Ele diz: os monges, especialmente, tornaram-se instrumentos de trapaça e encorajadores de devassidão. A luz do evangelho estava escondida sob um alqueire. A religião, já deteriorada pelas controvérsias respeitando as imagens e o culto aos santos, tornou-se cada vez mais obscuro e, finalmente, reduzido à superstição. No século X, ano 901 ao ano 1000, né, esses males estavam no auge, de modo que foi justamente denominada Idade do Ferro, ou Idade das Trevas, como alguns chamam, né? E esse período, como eu disse para vocês, era um período em que realmente a Igreja Católica tinha sido até dominada por políticos. Eu digo que foi dominada por políticos porque as coisas que eles estavam fazendo não são coisas nem que um religioso faça. Mesmo que tenha doutrinas divergentes da nossa, existem questões que um religioso, normalmente ele tem um sentimento mais de misericórdia, né? Eu vou aproveitar aqui, nós estamos vivendo um momento profético especial, né? Hoje é dia 27 de janeiro de 2025, e tomou posse dos Estados Unidos aquele homem chamado Donald Trump, e uma bispa que falou lá, parece da igreja anglicana, ela pediu a ele que tivesse misericórdia com as pessoas. Veja, a anglicana, ela tem uma doutrina diferente da nossa, mas o sentimento de misericórdia, de ajudar o próximo, isso é o natural do religioso. Você vai até na religião da Índia, você vai achar isso. Então, quando você vê esse período, que nós estamos falando de 945, a Igreja de Roma sendo dominada por esses políticos, aí você vê que eles eram sem misericórdia, como esse Donald Trump, né? Esse homem se diz religioso, eu sempre desconfiei dele, e conforme o tempo vai passando, eu vejo que, na verdade, esse homem não tem nada de cristão. Bom, o comentário prossegue. O mesmo autor descreve também como as igrejas anabatistas de diversos países se comunicavam. Olha que interessante. Esse autor, ele está descrevendo uma igreja que, na visão dele, era protestante, mas não é protestante, né? Eles chamam de protestante, mas não era protestante, porque não batizavam recém-nascido. Igreja protestante batiza recém-nascido. Então ele descreve aqui como as igrejas anabatistas se comunicavam. Ele diz: relações igualmente antigas e estreitas uniram os valdenses da França e do Piemonte aos cristãos evangélicos da Boêmia e Morávia. Então, essas regiões, a Morávia ficava na República Tcheca, né? Ficava ali na Europa, a Boêmia é parte da atual Alemanha. Então, como que os cristãos se comunicavam? Ele está dizendo que eles mantinham comunicação, e nós sabemos, eles faziam isso por peregrinação. Era assim, tem uma igreja aqui em Petrópolis, vamos caminhar 60 quilômetros até lá, porque a perseguição começou aqui. Sabemos que lá existe uma região onde os cristãos estão vivendo mais tranquilamente. Vocês verão que essa Morávia, na atual República Tcheca, ela vai ser um local que vão se desenvolver muitos cristãos.
Nós vamos encontrar cristãos anabatistas dessa região da Morávia, nós estamos no ano 945, mais ou menos até os anos 1700. Ok? Bom, eu coloquei um mapa aí para vocês também, para descrever como que os anabatistas estavam mais ou menos espalhados, aqueles que nós conhecemos, tá ok? Então, por exemplo, na região da Rússia, que está à direita, se destacavam os paulicianos. Eles apareciam em outros locais, como a Armênia também, mas aí eu coloquei eles lá na Rússia. Eram anabatistas paulicianos. Os outros, os bogomilos, que ficavam na Bulgária. Os paterinos, que ficavam na Itália. Os leonistas, que ficavam na Áustria, que a Áustria faz parte daquela cordilheira que eu falei para vocês, tá ok? Que os cristãos se refugiaram naquela região. Tem também os Gazari, né, que ficavam ali na região da atual Alemanha. No mapa dessa região não existia Alemanha. Ali no mapa está escrito, né, Império Romano, Sacro Império Romano, né, Santo Império Romano. Outro grupo de anabatistas eram os valdenses, ali em Piemonte, que ficava no norte da Itália, entre a Itália e a França, tá ok? Essa é, podemos dizer, a maior comunidade de cristãos, a dos valdenses. Outro grupo, os cátaros, na França. E é importante estar atento porque o termo cátaros, ele significa puros. Esse termo era muito comum na história da igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, bem-aventurados os puros de coração, ou limpos, em outra tradução. No original grego, o que está escrito? Os cátaros. Bem-aventurados os cátaros de coração. Então teve vários grupos na história que se identificaram como cátaros. Os novacianos foram né? Eles eram chamados assim pelas outras igrejas de cátaros, os puros. E aqui na França vai ter esse grupo chamado cátaros de Anabatista, e também vai existir um grupo gnóstico que também eles gostavam de se chamar de cátaros, mas normalmente eles são chamados de albingenses. Mas eles viviam nessa região também escondidos. Por quê? Porque a Igreja Católica não aceitava os gnósticos. Apesar de nós sabermos que o gnosticismo entrou no catolicismo, principalmente pela doutrina do purgatório. Tá ok? Bom, além desses, falei de 7, né? Tem um 8º ali na região de Portugal, Espanha, que eram chamados os sabianos. Era assim que os árabes, que nesse período, essa região de Portugal e Espanha está dominada pelos árabes, né? Então, os árabes chamavam eles de sabianos. Sabianos em árabe significa batizadores. Bom, eu não coloquei aí mais os novacianos, donatistas, nem montanistas, por quê? Lembrando, todos esses são nomes que a história criou para descrever os anabatistas. Só que nesse período da história já haviam se passado, os montanistas surgiram ali no ano 140, 160. Então já são quase 800 anos, 750 anos. Tá bom? Olha, os novacianos, eu falei 750 anos, desculpe, né? Mais, né? Nós estamos no ano 945, são quase 800 anos. Então, no ano 250 surgiram os novacianos. Aí seriam já uns 700 anos depois. Os novacianos, eu falei para vocês, a última vez que a história fala nos novacianos é próximo do ano 800. A Igreja Católica diz que eles fugiram para a China, que os católicos não conseguiram capturá-los. Aquele grupo de novacianos sumiram. Certamente nós vamos encontrar eles na China já no século XIX, século XX. Nesse período vai estar havendo, principalmente no século XIX, evangelização à China, à Rússia,
evangelização de anabatistas, é claro, né? Tá bom? E os donatistas que ficavam na África, lembre-se, nesse período a África ela é dominada também pelos muçulmanos. Tanto a Península Ibérica, ali onde estão os sabianos de Portugal e Espanha, até aquela parte branca mais abaixo, que é a África, os anabatistas viviam ali. Só que nesse período, assim, nós não temos praticamente nenhuma notícia deles. Então eu deixei em branco ali também. Tá bom? Pois bem, botei um segundo mapa também para vocês poderem olhar. Nesse mapa vai dar para vocês verem o norte da Itália e vocês conseguem ver uma cordilheira ali, que ela pega Itália, onde está escrito Piemonte, pega uma parte da França à esquerda, pega a Suíça e a Áustria. Essa região, tanto de um lado quanto do outro das montanhas, foi o local que os cristãos assim, conseguiram para eles viverem em paz. Essa região de Piemonte, como ela é cercada de cordilheiras, o exército romano, normalmente ele não passava por ali. Você atravessar essas cordilheiras era grande risco de perder soldados, perder animal, era um problema tremendo. Então, olhando para esse mapa, ele saía pela direita, lá em direção à atual Eslovênia e Áustria. Não? Inclusive, essa cordilheira é dito que ela funcionava como um escudo, uma muralha natural para proteger a Itália da invasão dos bárbaros, porque para atravessar essas montanhas era difícil, eles tinham que dar a volta. Entravam ali naquele corredor junto da Eslovênia, era o local que os italianos conseguiram confrontá-los, e depois vai acabar vencê-los, e isso lá nos anos 300 a.C., 390, começa a guerra dos romanos contra os bárbaros. Não? Então essa região, ela se tornou um refúgio para os cristãos. As partes que nós estamos estudando agora, dos valdenses, nos vales, não dá para nós calcularmos os milhares de cristãos que viviam ali, porque de todas as regiões do Império Romano, desde o ano 411, eles foram peregrinando e fugindo até chegarem nessa região. Os cristãos que peregrinavam, eles falavam para os outros, olha, encontramos uma região ali à esquerda de Milão, junto daquelas montanhas, é frio, é um local difícil, mas ali a gente consegue se ocultar e plantar com dificuldade e viver ali, porque era meio inóspito o local, né? Onde havia bastante frio. Então, mas foi o escape que a igreja cristã teve.